Come on. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 71. Eu sou Rafael Arinelli e eu tô louco pra fazer um investimento na bolsa. Aqui é o Henrique Risato, e se alguém te falar que o dinheiro não traz felicidade, ele está mentindo. Eu sou o Daniel Cury e eu nunca mais vou comer no Benihana. Não importa de quem seja o aniversário. Olha só, o Daniel roubou a frase de alguém, hein, Dani? Você nem tem Benihana aqui, né? Mas eu nunca mais vou comer no Benihana. Nunca mais. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Muito bem, mais um podcast começando. Vou ter que perguntar de novo aqui pros amigos, né? Como é que foi a semana? Como é que foi? Qual que foi a programação? Histórias? Vamos lá, o que vocês têm pra contar de bom nesse podcast? Meu último final de semana se resume em uma frase. É uma frase, é uma única frase que é a seguinte: Leonardo DiCaprio torrando grana e bancando o milionário. What the f***? Porque depois de assistir O Lobo de Wall Street, eu assisti também ao Grande Gatsby, que eu não tinha assistido ainda. E tipo, depois que eu parei pra pensar, eu falei, nossa, eu só vi... O que eu fiz no fim de semana? Eu vi o Leonardo DiCaprio rico, milionário. Você sentiu que, tipo, aumentou seu nível de intimidade com ele, não? Não, aumentou minha vontade de ganhar dinheiro, mas tudo bem. Não é uma coisa do tipo... Pô, e aí, Leonardo DiCaprio? Quanto tempo, hein? Tem te visto aí com frequência e tal? Não, né? É uma coisa mais... Eu quero dinheiro mesmo, e pronto. É, foda-se o Leonardo DiCaprio. E você, Henrique, como é que foi aí o final de semana, Tem alguma história interessante pra contar pra gente? Ou não? Continua vivendo aquela vidinha medíocre de sempre? Que horror! Moleque sem educação. Cara, muito trabalho durante a semana. Fingi que eu fui na academia. Fiquei saindo com meus amiguinhos, Daniel e Rafael, tipo, pessoas sem outros amigos. Fiquei conversando com a minha namorada e fui no cinema com minhas primas e descobri que não é muito interessante assistir com prima, com vó, o filme O Lobo de Wall Street, cara, que é tipo, quando falaram assim, nossa, Ninfomaníaca vai ter cenas de sexo, eu duvido que tem tantas cenas quanto O Lobo de Wall Street. É constrangedor até. Cara, com certeza tem muito mais cena de sexo, inclusive cena de sexo quase explícito em Ninfomaníaca. Eu acho que você exagerou um pouco, ou talvez você esteja praticando um pouco. Qual das duas alternativas? Prefiro não comentar. Silêncio, né? Às vezes o silêncio dá umas respostas boas, né? Olha só, hein? Olha o Henrique. Muito bem, o podcast Cinemação número 71 começando, e como a gente já falou, né, já deu vários indícios, vamos falar então sobre o novo filme do Martin Scorsese. Vamos falar sobre O Lobo de Wall Street, filme com Leonardo DiCaprio, o quinto filme dessa parceria maravilhosa que se construiu ao longo do tempo entre o Scorsese e o Leonardo DiCaprio. Vamos então pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, nosso ouvinte
foi lá na loteria, jogou lá uma mega sena e ficou milionário. Aí ele não tinha mais o que fazer da vida e começou a escutar podcasts. Aí ele chegou no podcast Cinemação e falou: porra, preciso mandar uma mensagem pra esses caras, né? Como que ele faz, esse milionário que nos escuta, como que ele faz pra escrever pra gente? Ele pode escrever pela conta bancária, número 98, brincadeira. Primeiro de tudo, pode mandar um e-mail pra gente. A gente está sempre aberto a receber e-mails legais pros contato@cinemação.com, sempre Cinemação, sem tio e sem cedilha. Quem quiser pode entrar no facebook.com/cinemação, curte lá a página e segue a gente lá e fica sabendo das novidades por lá. Quem preferir, pode seguir a gente no Twitter, no @cinemação. Quem preferir também pode entrar no Instagram, que é o também @cinemação, ou Instagram/Cinemação, depende de onde você vai acessar, e curtir lá as nossas fotos bizarras e aproveitar lá essa rede social e comentar se achar alguma coisa legal. E quem preferir pode seguir a gente no Twitter, cada um de nós. Eu sou o Daniel, Daniel Curi, com Y. Tem também o Rafael, que é o @Arinelli, com 2 L's. E tem o Henrique Risato, com 1 Z e 2 T's. Facinho, gente, dá pra decorar. E não deixa nunca de acessar o www.cinemação.com, que é o lugar onde você vai conseguir encontrar todas as notícias que o Cinemação publica lá. Tem sempre coisa boa lá, saindo todos os dias. Dani, hoje no podcast, quem é que tá dando o tom dessa repercussão? A gente tá com uma repercussão metal, né? A gente tá ouvindo aí, você tá ouvindo a música Heartstrings, da banda Zaltana. Que é uma banda de metal, uma banda independente, tá aí faz um tempo e muito legal o som, bem metalzão. Se você curte metal mesmo, entra lá no site deles, que tá aqui na postagem do podcast, tem o link do site deles, do Facebook e tudo mais. Então vai lá, curte lá e procure as músicas deles que são metal. Zaltana, essa é a banda que dá o tom do podcast Cinemação número 71. E se você tem uma banda, se você é um cantor, se você quer divulgar seu trabalho, manda pra gente no contato@cinemação.com e a gente vai colocar aqui a sua música e vamos divulgar o seu trabalho. É um trabalho novo que o Cinemação tá fazendo em 2014. A gente espera fazer isso todos os podcasts, então tem que ter muita banda independente aí pra gente poder falar. Você acha que existe tanta banda assim, Henrique, ou não? Ou principalmente aquelas bandas de um homem só, assim, o cara toca 1001 instrumentos. Tipo o Russo, lembra do Russo dos programas do Raul Gil? Raul Gil, puta que pariu. Eu só gostaria de falar uma coisa antes da gente prosseguir. Seguinte, você que ouviu o podcast anterior sobre trilhas sonoras, eu comentei um pouco no podcast anterior sobre sons diegéticos, sons não diegéticos, e eu falei sobre sons metadiegéticos. Diegético e não diegético, ok, beleza, guarde na sua memóriazinha. Sobre os sons metadiegéticos, ou a trilha sonora metadiegética, apague da sua memória, porque eu falei uma bobagemzinha. Na verdade, não tem nada a ver com som que passa de um para outro, tem mais a ver com pesadelos e, sei lá, e coisas da cabeça da pessoa. Então, esqueça aquilo que eu falei. Ou se você fez igual a mim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, então nem se preocupe. English, motherfucker, do you speak it? Ele já nem lembrava que era diegético, tava achando que diegético tinha a ver com digestão, sei lá. Eu fui no McDonald's, aí comi um lanche, mas tava muito diegético, fiquei no banheiro depois. Eu imaginei como característica de refrigerante, né? Tipo, pra não engordar, você tem que tomar um refrigerante diegético. Me dá um suco de tomate com bacon, mas diegético. Vamos lá então, muitos comentários chegaram aqui. A gente vai começar com 2 comentários que saíram no mesmo post, né? Que foi um post muito legal. O Dani que escreveu lá, entrevista exclusiva, dublador fala como é o processo de dublagem. Dani, primeiro conta pra gente um pouco sobre essa entrevista, né? Que você
conseguiu aí com exclusividade pra gente, pro Cinemação. Achei, ficou super legal o post, super esclarecedora também, né? E a gente precisa trazer, inclusive, o Gustavo para participar, né, do podcast em breve. Pois é, na verdade foi o seguinte, eu fiquei sabendo que antes do Fábio Porchat dublar o personagem que ele dublou no Frozen, teve uma dublagem muito boa do Gustavo, que é o Gustavo Pereira, que é o dublador, é um dublador super famoso, ele dublou o Nemo, do Procurando o Nemo, e teve a dublagem dele daquele personagem e depois simplesmente falaram pra ele, sua voz não vai ser usada, o Fábio Porchat vai dublar. What? E aí eu falei assim, por que não, gente? Por que eu não poderia tentar falar com ele, né? Pra ver se consegue alguma coisa, alguma informação que ninguém falou e tal. No fim das contas, eu encontrei o contato, falei com ele e consegui mandar umas perguntas pra ele responder. O que acontece é que ele preferiu não responder nada sobre essa dublagem e sobre alguns detalhes, assim, sobre como foi essa mudança e tudo mais. Eu até entendo, talvez ele não queira ter ficado indisposto com nenhum estúdio, nenhuma distribuidora, mas, de qualquer forma, ele respondeu outras perguntas e foi bem legal, porque ele explicou mais, assim, ele explicou detalhes de como é o processo de dublagem. E eu acho que as pessoas precisam entender isso pra poder formar a própria opinião delas, do tipo, eu sou a favor da dublagem, eu sou contra a dublagem, eu gosto de filme dublado, eu gosto de filme legendado, porque sim, porque isso e porque aquilo. Entendeu? Então, por isso que eu acho que foi bem legal. E aí chegou um comentário da Júlia Oliveira, né? Ela viu o post lá do Dani e mandou um comentário pra gente. Ela escreveu o seguinte: a dublagem de Enrolados com Luciano Huck ficou insuportável de se ouvir e curtir o filme. Não deu pra mim. Preferi assistir o filme em áudio original. Que, por sinal, os dubladores são ótimos, como o Zachary Levick, da série Chuck. Gosto demais. Isso, gosto demais, um comentário dela. Eu nem sei que série é essa. Não, fala sério, vai. Não precisa da Miguel, não. Você gosta. Ah, gay! Chuck é tipo do boneco assassino? You'll have to excuse my friend. He's a little slow. Não, era uma série meio tonta, assim, da Warner, que era de um agente secreto e blá, blá, blá. Tudo bem, mas a Júlia gosta de Chuck. Deve estar assistindo até hoje, né, e tal. E aí ela coloca também que a Mandy Moore, que fez Um Amor Pra Recordar, também faz a dublagem do Enrolados, né, a versão original. E aí ela continua: mas não tem o que fazer mesmo. A tendência daqui pra frente é a Disney estragar os seus filmes colocando esses atores globais pra ferrar com os filmes. Diga-se de passagem que trocar Flora Paulita no filme Detona Ralph por Mary Moon e colocar Rafael Cortez pra dublar Félix, sendo que o dublador dos primeiros trailers do filme era ótimo. Esse também, comentário entre parênteses dela, é tipo um ato de encheção de saco, exasperação. E ela continua: não sei porque a Disney muitas vezes colocam ótimos dubladores nos trailers, mas quando chega no filme, temos uma péssima surpresa. E antes da gente comentar esse comentário muito legal que a Júlia mandou, tem um comentário que foi outra pessoa que mandou, não tem, Dani? Exatamente, foi o Caco. Ele escreveu o seguinte: sou fã de dublagem e do Gustavo já há muito tempo. Uma pena que o trabalho dele nessa produção não foi aproveitado, mas esse ano ainda tem Rio e Como Treinar Seu Dragão com a voz dele. O triste é que as distribuidoras não fazem isso para chamar público. Eles querem gerar interesse da mídia e ganhar divulgação, notinhas e personalidades para serem fotografadas na estreia. E só, chamar um famoso para dublar não é uma decisão artística das distribuidoras, é de relações públicas e assessoria. Eu achei bem interessante também porque realmente acho que é bem isso mesmo. Eles escolhem esses famosos pra gerar esse buzz na mídia, né? Fábio Porchat vai dublar filme e tal. Enfim, fulano de tal vai dublar não sei quem. Aí tem notinha em celebridade, tem aquelas fotinhos que querendo ou não chama atenção e gera mídia em lugares onde eles atingem um público que eles querem. Por exemplo, revistas de celebridade, revista de novela, essas revistas assim, atingem o público que vai pro cinema ver essas animações e que provavelmente não acessa o conteúdo, por exemplo, de sites de cinema, de sites de cultura pop. Então, eles encontram essa forma de divulgar. Mas eu concordo que tem esse problema também. Eu acho assim, se for pra colocar gente famosa, então tenta fazer pelo menos o que a Era do Gelo fez, que conseguiu uma dublagem muito boa
com gente famosa lá. Tem o Diogo Vilela, tem o Márcio Garcia, etc. Nos filmes da Era do Gelo. Eles conseguiram fazer com muita qualidade, né? Mas, cara, é bem isso que eles falaram, né? Tanto a Júlia quanto o Caco, eles demonstram uma certa preocupação justamente com a qualidade da dublagem e também uma preocupação com essa necessidade de se fazer dinheiro, né? Então, até fiquei surpreso, porque eu não estava acompanhando, mas, por exemplo, esse novo filme do Tarzan, que é uma animação, a gente tem aí a dublagem do José Loreto e também da Débora Nascimento, que são 2 atores jovens que fizeram, assim, novela recentemente, né? Mas nenhum dos 2 são atores espetaculares, são puta atores e tal. Eles são um casal, tipo, na vida real, e aí resolveram pegar um casal famosinho da Globo pra colocar pra interpretar justamente o Tarzan e a Jane, né? Então, tipo, você acaba perdendo um pouco justamente da dublagem, né? Você tem tanto dublador bom, cara que estuda pra isso, que trabalha só com isso e tal, e aí você acaba chamando 2 atores, de uma certa forma até não muito expressivos da Globo, só pra dar aquele, a tentar alavancar um pouco mais o filme. Não sei se isso parte da Globo, que tenta empurrar, não sei se isso parte da própria Disney, que exige algum dublador famoso do país e tal, não sei da onde que parte isso, mas na minha opinião a dublagem deve ser levada a sério, assim como o ato de atuar também deve ser levado a sério, e existe uma puta diferença entre você atuar com uma câmera te filmando e você atuar apenas com a voz, né? Existe uma diferença gigantesca. You're the Oracle? Bingo. A técnica de dublagem e a habilidade de fazer com que a voz esteja completamente linkada com a sincronia labial é muito difícil, por tudo que eu já li. É muito complicado e o dublador profissional que tem muita prática cada vez fica melhor. Fora que tem, talvez, questões de habilidade em dublar com a forma como a gente está acostumado, tudo mais que os dubladores já têm. Eu queria só ler um trechinho da resposta do Gustavo sobre o tempo de dublagem. Ele colocou assim: na verdade, o processo da dublagem, pelo menos do que participo, é mais rápido do que muita gente costuma pensar. E daí ele fala assim: não existe uma preparação longa para o trabalho. Geralmente entramos em contato com o filme no momento em que vamos para o estúdio. E aí eu acho assim, cada um tem que chegar à própria conclusão sozinho. Eu penso da seguinte forma: se o cara faz isso, como é que ele vai realmente fazer um trabalho, sabe, realmente mergulhar no personagem, né, ter a profundidade? Eu sei que é mais fácil você fazer algo que já tá feito e, tipo, repetir em outra língua do que criar aquele personagem. Mas mesmo assim, eu acho que isso é um problema a se pensar, né? E agora imagina isso por um ator que não tem experiência com dublagem, que às vezes nem é bom, tipo o Luciano Huck, que nem ator é, e que foi lá e dublou. Inclusive, eu cito o post um texto do Pablo Vilaça na notícia, porque foi o que me fez correr atrás disso e tudo mais, de conversar com o Gustavo. E o Pablo Vilaça contou pelas informações, pelas fontes que ele teve, de que o Luciano Huck não teve, quando ele dublou o Enrolados, ele não teve tempo necessário, ele teve que fazer tipo uma dublagem às pressas. E foi por isso até que o diretor resolveu sair. Ele falou: não, eu não participo de uma dublagem desse jeito, e ele caiu fora. Então, quer dizer, a Disney tá colocando totalmente a qualidade. Ela tá preferindo divulgação em detrimento de uma qualidade, que é um negócio que em longo prazo vai ser muito sério, até pro público, né, dos filmes da Disney. Cara, polêmica à parte, a gente vai tentar trazer o Gustavo aí, né, pra conversar um pouco sobre essa técnica de dublagem, contar um pouco como é o mundo da dublagem, né? E passando um pouco por cima disso, o Henrique tem um comentário também bem legal aí sobre o último podcast, não é, Henrique? Você quer comentar alguma coisa sobre a dublagem? Você ficou assim muito quieto durante toda a discussão, não sei se você se sentiu ofendido, não sei. Não, o Daniel deu uma aula legal. A única coisa que eu vou comentar é que, assim, acho que são 2 formas de mídia diferentes, né? Ela tá dentro do filme, só que o trabalho do ator com o trabalho do dublador, que nem a gente não vê o Guilherme Briggs, o Hermes Baroli, eles participando, assim, a aparência
deles, tirando em eventos. Então, assim, se você não vê dubladores querendo ser atores, a gente não devia também pegar atores pra ser dubladores. Não sabe o ofício, né? Só isso que eu tenho pra pontuar mesmo. Eu vou mudar um pouco de assunto, eu vou falar sobre o nosso último podcast, que a gente falou sobre trilhas de sucesso, né? As músicas, assim, que a gente ouve e fala, nossa, essa música é muito massa, de tal filme. E o Rafael Frank, ele comentou o seguinte: vocês tinham que ter comentado sobre o Inception, ou, falando o nome em português, A Origem. O Hans Zimmer tinha que ter falado sobre ele. O Hans Zimmer é um compositor também de grande patente, como, por exemplo, o John Williams, que a gente comentou mais. Ele falou assim, a trilha sonora que me motivou, que me marcou, foi toda a música tema do A Origem, a trilha sonora de todos os filmes que o Hans Zimmer participou. Por exemplo, Rush, Homem de Aço, A Bíblia, Gladiador, a trilogia do Batman, né, que foi dirigido por Christopher Nolan, O Rei Leão e etc. Então, todas essas que foram feitas por um dos melhores compositores da atualidade, que é o Hans Zimmer. Eu concordo com ele, realmente, até a trilogia a música da trilogia do Batman, eu lembro que é bem legal, é bem metalizada. As músicas que entraram pro Rei Leão também, você sempre lembra, mesmo não das músicas até cantadas, mas dos barulhos mesmo, do que ia acompanhando o filme. Agora, o Homem de Aço, eu lembro assim que eu ouvi, mas tipo, não chamou tanta atenção. E a do Gladiador, sinceramente, tipo, eu não lembro muito nem das falas, eu lembro assim das imagens, né? Mas como a gente falou já de outro podcast, esse de trilhas sonoras é um que com certeza futuramente vai ter tipo a parte 2, assim. E é quase assim, certeza absoluta que a gente vai falar do Hans Zimmer. Aliás, a gente pode até começar falando sobre o trabalho dele. É realmente um puta compositor, né? E a gente não comentou sobre ele, mas a gente também não comentou sobre um monte de outros compositores, né? Que fizeram tanto sucesso e tal durante tanto tempo. Então eu acho que, tipo, fica registrado também o Hans Zimmer e fica registrado também todas essas trilhas que ele falou, porque são realmente trilhas muito, muito boas, que valem também ser escutadas por quem ama a trilha sonora. Good morning, Daddy. Where's my kiss? Hey, sweetheart. Does Daddy get a kiss from both of his little girls, huh? Oh, no. No, Daddy doesn't even get to touch Mommy for a very, very, very long time. Daddy's really sorry about what he said in the other room. He didn't mean any of it. Daddy shouldn't waste his time. And from now on, it's gonna be nothing but short skirts around the house. And you know something else, Daddy? Mommy is just so sick and tired of wearing panties. Yeah? Yeah. But no touching. You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. O Lobo de Wall Street chegou agora aos cinemas no dia 24 de janeiro, veio aí com a mão, né, do Martin Scorsese, veio realmente cheio de holofotes em cima dele, inclusive porque o filme já chegou com aquela banca, né, de Globo de Ouro, de Oscar e tal, então ele já chegou muito prestigiado e isso com certeza alavancou ainda mais, né, a bilheteria brasileira. A gente tem aí na direção o Martin Scorsese e tem como cabeça aí principal no elenco o Leonardo DiCaprio. Aliás, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio já fizeram várias parcerias, né, são super amigos e tal. E o Jonah Hill, que entrou agora no meio dessa parceria,
foi só elogio pro Martin Scorsese depois, em várias entrevistas, em vários, sei lá, tudo que falava sobre o Lobo de Wall Street, o Jonah Hill tava lá falando que ele pagaria pra ser dirigido pelo Martin Scorsese e tal, aquela lambeção toda que tem sempre, né? E é interessante falar que o Martin Scorsese e o Leonardo DiCaprio, eles começaram essa parceria em 2002 com Gangues de Nova York, depois eles fizeram O Aviador em 2004, Os Infiltrados em 2006, Ilha do Medo em 2010 e agora chegaram com o quinto filme, O Lobo de Wall Street. É sem dúvida o ápice dessa parceria que já vem se construindo há um tempo, né? Então gostaria de pedir aqui pro meu amigo Henrique Risato nos trazer uma ficha técnica sobre O Lobo de Wall Street. Henriquinho, quem é que faz esse filme? Quem é que tá por trás, né, desse filme? Quem são os atores e tal? Traz pra gente essa ficha técnica, por favor. O Lobo de Wall Street, ele, como você falou, é dirigido pelo Martin Scorsese. Ele foi lançado aqui no Brasil no dia 24 de janeiro de 2014. O filme tem 2 horas e 59 minutos. No elenco tem o Leonardo DiCaprio, o Jonah Hill, que é o gordinho lá, maluco do Superbad. Tem a Margot Robbie. Quem não se lembra dela é uma loirinha que ela participou daquela série Pan Am. Quem tem mais de famoso aqui é o Matthew McConaughey, que é o rei dos filminhos, né, de comedinha romântica, tudo mais. I'm too sexy for my love. Tem aí uns atores mais P, assim, que não aparecem muito, que é o Kyle Chandler, o Rob Reiner, tem o John Bernthal, que é um ator que participou do seriado The Walking Dead, fazia o Shane, e o Jon Favreau, que é o diretor dos 2 primeiros Homens de Ferro, e que também participou. O filme, ele é baseado num livro escrito pelo Jordan Belfort, que é o personagem que o Leonardo DiCaprio interpreta, né? É um cara que realmente existiu e existe, e é um puta de um sem vergonha. Tem que assistir o filme pra entender o motivo. E o roteiro, ele foi escrito, né, esse livro, ele foi adaptado pelo Terence Winter, que ele é bem famoso porque ele escreveu um monte de episódios daquele seriado Os Sopranos, que é considerado um suprassumo de seriado de máfia. Dani, agora fala uma sinopse, dá uma lambidinha na história do filme. Não vou lamber nada, mas tudo bem. Seguinte, o filme O Lobo de Wall Street conta a história do Jordan Belfort, que queria ser corretor da bolsa de Wall Street, né, a bolsa de valores de Nova York. Começou trabalhando como estagiário até conseguir lá a formação dele e tudo mais, tendo até como mentor um dos grandes lá de Wall Street, que era o Mark Hanna, que é interpretado pelo Matthew McConaughey. E quando ele começa a trabalhar, exatamente no primeiro dia que ele vai trabalhar como corretor mesmo em Wall Street, acontece o que eles chamam de Black Monday, que foi um dia que a bolsa caiu, um monte de gente foi demitida, deu um monte de problema, começou uma crise econômica, e aí ele se vê numa situação de ter que trabalhar numa bolsa pequena, que trabalhava com pequenas ações, pequenos investimentos, só que aí ele começa a se destacar porque ele quer vender de qualquer jeito, ele se esforça muito e tudo mais, e ele começa a ganhar muito dinheiro, porque o único dinheiro real que tem nesse mercado todo é o do corretor, é a comissão do corretor. O resto é especulação, é dinheiro de especulação, é dinheiro que não é real, ele é aquela coisa flutuante. E aí ele começa a ganhar muito dinheiro em cima desses caras que investem em pequenas fortunas, e geralmente são pessoas simples, que investem, tipo, toda a economia e tudo mais, de uma forma muito filha da puta, né? E é isso, esse é o plot. E a partir daí a gente vê toda a ascensão e queda desse personagem diante de um mundo de muito dinheiro. Ele consome muita droga, consome muito, enfim, vai em muitas prostitutas, faz muita festa, enfim, ele torra todo o dinheiro, ele é tipo um maníaco sexual e enfim, ele tem tem várias questões que a gente ainda vai discutir a fundo. Então, acho que a primeira coisa que a gente já pode destacar, principalmente nessa sinopse que o Dani deu, é que existe aí só para ser entendido, né? Ele é um cara jovem de 24 anos por aí, e ele
ele quebra. Ele chega em Nova York quebrado já chega com pouco dinheiro, chega completamente falido. E ele chega para trabalhar justamente nessa corretora e tal, a fim de vender essas ações, e ele acaba indo pro buraco mesmo logo no seu primeiro dia, como o Dani falou. O que é interessante é que ele chega a pensar em um trabalho honesto, né? Quando ele fala, pô, podia ir vender, sei lá, hambúrguer, podia vender calça e virar vendedor e tal. E a mulher dele vira pra ele e fala, cara, se você entrar nessa de mercado comum, você vai ser um cara infeliz, porque você não é disso. Seu negócio é mexer com dinheiro, é vender ação e tal. Então você tem que procurar alguma coisa dentro dessa área de ser um corretor da bolsa mesmo. E aí ele consegue um emprego numa empresa muito pequena que faz o que eles chamam de... Eles têm um tipo de ação que é uma ação que se chama, sei lá, tipo por fora das ações comuns, que são ações pequenas, né? Então, a taxa de investimento é pequena e a comissão do corretor é maior por conta disso, né, também. Então, enquanto o cara, se trabalhasse numa corretora grande, ele pudesse vender, tipo, 1 milhão em um dia e ter uma comissão lá de 3%, 2%, 1% em cima daquele valor que tinha sido feita a transação, nessa corretora de segunda mão, vamos dizer assim, ele pode vender uma ação lá de $1.000, mas ter 50% de comissão em cima daquilo ali. Então, isso já chamou a atenção do Jordan, né, para ele tentar de alguma maneira melhorar isso. E como era um mercado muito pobre em termos técnicos, né, quer dizer, tinha profissionais muito pobres, de repente cai um cara numa corretora pequena que já tinha aquela experiência de Wall Street e tal, então ele começa a vender, sei lá, água pra gente com sede, entendeu? Ele chega lá e ele tem a lábia dele, sabe falar e tal, consegue encantar os compradores, né? E aí ele começa a fazer dinheiro. E é muito interessante no filme porque é muito acentuado isso, né? A vontade dele de ser rico. É isso que é o grande objetivo dele no filme. Ele precisa ser rico, ele precisa ter um império, né? Dentro da história, né? Eu acho que isso que é uma das coisas que chamam mais a atenção. E é interessante que ele não tem, tipo, nossa, eu quero ser rico pra comprar tal coisa. Não, ele não quer ser rico porque eu quero ser rico pra dominar o mundo. Ele quer ser rico pra ser rico. E eu acho que é uma das grandes críticas que o Scorsese faz. Eu acho que é importante a gente já começar o debate, porque assim, eu até na hora a gente se diverte, né? Porque é muito engraçado o filme. É uma comédia, tem muita cena engraçada, tem cenas absurdas, tem coisa bizarra, tem orgia, tem sexo, tem drogas. E tem sexo e tem drogas, e depois tem sexo, mais sexo, orgia e droga, e depois sexo. Pena que não tem rock and roll, mas tudo bem. Eu achei muito louco isso, porque eu precisei mastigar o filme, sabe, assim, depois que eu vi o filme eu precisei pensar, eu precisei falar assim, não, calma aí, o que ele quis dizer com tudo isso, entendeu? Calma lá, não é bem... E aí eu cheguei à conclusão que, assim, a partir do momento em que a gente ri daquilo e que ele conta a história diretamente, né, o personagem conversa com o espectador, né, o Jordan Belfort vira pra câmera e tal, narra o que ele passou e tal. E uma das coisas legais, que é a quebra da quarta barreira, né, que da quarta parede, toda hora ele vem e ficou blá blá blá, mas tipo, ele vai explicando as coisas do mundo de Wall Street, daí ele fala assim, mas vocês não estão interessados nisso, né? Vocês estão interessados em ver, tipo, sexo, blá, quarto, ele transando com alguém. E justamente, o que é isso? Isso é uma forma que o Martin Scorsese teve de mostrar, e o Terence Winter que fez o roteiro, né, de mostrar que é um personagem ridículo, um personagem tosco, né? Então o tempo inteiro a gente dá risada de tosquice. Ele pega esse pessoal rico milionário de Wall Street, esse pessoal rico milionário que só tá afim de ganhar dinheiro em cima da perda dos outros, esse pessoal rico milionário que vive do dinheiro da especulação, e o que ele faz? Ele simplesmente faz a gente rir deles, faz assim, olha, vocês são os babacas, a gente tá rindo de vocês, a gente tá rindo dessas palhaçadas que vocês fazem. Sabe assim? Porque uma coisa é você ver três caras discutindo
discutindo como jogar anões num alvo, né? Outra coisa é alguém realmente ir lá pegar um anão, pagar pra ele, provavelmente, botar um capacete e jogar ele no alvo, como se ele fosse um brinquedo. Então, isso é uma forma de dizer, olha como esses caras são ridículos. E eu acho que o filme todo é muito isso. Ele é uma crítica a tudo isso de uma forma sutil, porque na hora você não pensa, na hora eu simplesmente acompanhei a história e me diverti mesmo, eu me diverti com essas cenas. E depois que eu fui vendo, não, peraí, ele tá criticando, mas de uma forma muito sutil. Então, e talvez por isso que muita gente entende que ele, na verdade, tá vangloriando esse dinheiro, esse excesso. Então, Dani, não sei se a palavra tosquice é a palavra mais adequada pra determinar isso, porque, assim, na verdade, o que eu acho que ele esbanja, assim, que ele joga na tela, tipo, grita, é como a gente é oportunista. Eu acho que isso que é o mais, assim, impressionante, entendeu? Porque é como o Henrique tava falando, ele olha pra tela, tenta explicar alguma coisa, mas ele fala, vocês não querem saber disso, vocês querem saber qual que é a consequência disso. Aí ele vai mostrar qual que é a consequência. Então, eu acho que mostra muito como a gente é oportunista, como a gente busca o nosso próprio sucesso, a nossa própria ganância, né, de ser bem-sucedido, de estar bem, né, de uma certa forma, acima de tudo, né? Então, como será que a gente iria agir se a gente tivesse tanto dinheiro? Talvez a gente esteja rindo dele porque justamente o cara foi aquilo que você poderia querer ser se você tivesse tanto dinheiro. Pô, eu não ia querer me importar com, sei lá, termos técnicos do meu trabalho. Eu prefiro muito mais, já que eu tô cheio de grana, eu vou discutir como que eu vou arremessar um anão no alvo, entendeu? Então, eu acho que, não sei se essa palavra tosquice, né, do personagem é a melhor palavra pra definir o senso crítico que o Scorsese quis passar, entendeu? Mas eu acho que a principal crítica não é nem no como gastar o dinheiro. Eu nem acho que ele critica tanto assim, olha, que ridículo, ele tem muito dinheiro e tá gastando com drogas e prostitutas. Eu acho que isso é o menor dos problemas. A grande crítica do Scorsese é nesse mercado de ações, de especulação, que não é dinheiro de verdade, que é um dinheiro que não serve pra nada e que só atrapalha o mercado de uma forma, e que tá assim até hoje. Tem muita gente fazendo isso, de assim, se aproveitar de quem não tem dinheiro, fazer de tudo pra vender uma coisa que não serve pra nada, enfim, entendeu? É esse tipo de coisa. Eu acho que o problema não é ele ter dinheiro, o problema foi ele ter usado meios ilegais e imorais, porque ele tem muita coisa que ele fez que não era ilegal. Por exemplo, se você ligar pra alguém e oferecer a ação de uma empresa, não é ilegal, mas também é totalmente imoral se essa empresa tá quebrada e você mente, é imoral se não vale nem a pena você nem investir um centavo e você fazer o cara investir tipo 7 mil reais que ele economizou pra aposentadoria, 7 mil dólares, né, que ele economizou pra aposentadoria. E isso eu acho que é a grande crítica, entendeu? Então é assim, olha, o cara enriqueceu por meio disso e eu tô aqui pra mostrar a visão dele, como ele fez isso, a confissão de tudo que ele fez. Ele tá sem medo nenhum, porque no livro que o Belfort escreveu é basicamente isso. Ele confessa, ele fala assim, eu vou confessar, eu fiz tudo isso mesmo, eu roubei desse jeito mesmo, eu fiz aquilo mesmo e tal, usei essas drogas e tal. E eu acho que o que o Martin Scorsese consegue fazer por meio das cenas ridículas é mostrar para as pessoas assim o que aconteceu. E olha como você é retardado, você é espectador, é idiota de dar risada disso e de não ficar triste, não achar isso triste. E se você acha triste, parabéns, você é uma pessoa legal que realmente merece assistir esse filme. Não sei se dá pra entender, eu acho que é muito sutil, mas eu consegui captar isso, entendeu? Eu acho que é muito uma interpretação muito pessoal, assim, né? Mas, não sei, eu vi uma declaração do Scorsese recentemente, acho que na Veja, sei lá, ele falando assim, eu sou um cineasta, eu não sou juiz pra ficar julgando, eu só quero contar a história. Entendeu? Ele falou, tipo, meio que assim, então não sei até que ponto existe isso. Okay, wait, he's coming. Okay, so I think if we short Pfizer, that's it. And if we have $30,000 in 1 month, Jordy? Huh? They're business expenses. Yes. Jordy, look what you got here. What? Look at this. $26,000 for one dinner. No, this could be explained. Dad, we had the Pfizer clients. Right, the porterhouse from Argentina. The expensive champagne, the wine. We had to buy champagne. And you ordered all the sides. Tell them about the sides. I ordered the sides, so... Sides? Yeah. Sides?
$56,000 worth of sides? What are these sides? They cure cancer? The sides did cure cancer. That's the problem. That's why they were expensive. Shut up. I'm serious. I know. Stop. Outra coisa que eu queria cutucar aqui, né, na verdade, é assim, ó, o Henrique falou várias vezes de... Não, porque tem sexo. E assim, a minha senhora, já que o Henrique gosta que eu fale assim, ela foi assistir o filme antes de mim. E aí o comentário dela foi assim, nossa, o filme é uma putaria. O filme não sei o quê. Eu fui, cara, pro cinema esperando ver quase que um filme pornô na minha frente. E eu não achei que o filme tem todo esse apelo tão grandioso como o Henrique falou de Ninfomaníaca, por exemplo, entendeu? Eu acho que sim, ele explora cenas de sexo, de orgia e não sei o quê, porque isso aconteceu. Mas, por exemplo, a cena de sexo mesmo, tipo, ele pegando a mulher e transando, a câmera tá pegando do peito dele pra cima. Você não fica vendo a bunda da mulher pulando e tal. E quantos outros filmes a gente tem isso? É óbvio, tem lá a cena que ele cheira a crack na bunda da mulher lá. Tipo, tudo bem, mas de novo, a mulher tá de costas, né? E você tem essa cena. Por exemplo, naquele filme do Jim Carrey, Golpista do Ano, que ele é um homossexual, que tem lá o Rodrigo Santoro, não sei o quê. Tem uma das primeiras cenas, é ele comendo um cara. Não sei se você lembra dessa cena. Ele aparece um cara, tipo um barbudo e tal, naquele mesmo ângulo da menina que tá tendo a bunda usada como mesa pra cheirar crack, sei lá, cocaína, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Aparece o mesmo ângulo, só que naquela lá, o Jim Carrey está atrás do cara e comendo o cara, e o cara tá tremendo. Então, assim, eu entendo que sim, aparece um monte de cena de sexo, de nudez e tal, mas não achei que elas foram tão apelativas como estão falando, não achei que foi, tipo, nossa, tem um exagero e tal dessas cenas, como eu já escutei algumas pessoas falarem. Eu achei que o filme, ele é condizente com a história. Então, se o cara falou que fazia orgias no avião, você tem que mostrar orgias no avião, entendeu? Mas em momento nenhum você vê a mulher pulando, o cara deitado e a mulher cavalgando em cima do cara, entendeu? Mas você concorda que a classificação do filme é 18 anos? Você tá certo. Não, eu acho que tá certo. Como todos esses... Tipo, American Pie. American Pie é um filme que eu acho que tem muito mais apelo. O apelo sexual é muito mais forte, é muito mais, vamos dizer, bizarro, assim, do que esse filme, entendeu? Então, é óbvio que eles têm que elevar a barra de classificação, porque tem muita coisa lá que muita garotada não ia entender e tal, sei lá, ia achar um horror, mas, tipo, achei que as cenas foram bem feitas e não achei nada demais, assim, de horror, sabe? Eu achei justamente que elas tiveram um quê de ridículo, sabe assim? Eu acho que essa é uma palavra que define bastante o Lobo de Wall Street e que é onde reside a crítica do Martin Scorsese. Então, quando você tem uma cena de sexo que é ridícula, mesmo que às vezes é rápida, né, enfim, não mostra tudo, primeiro que você mergulha no personagem, você vê, olha como esse cara é ridículo, entendeu? Olha como a gente tá rindo desse cara ridículo, que usa droga de um jeito tosco, que é um idiota, que pega a filha dele e bota no carro e quer fugir com ela, faz ela ficar traumatizada, que usa umas drogas malucas e tem que descer a escada lá, rodando. Então, assim, as cenas de sexo são ridículas pra mostrar, olha como essas pessoas eram ridículas. Às vezes o cara na empresa lá, fazendo, tipo, não sei o que, a mulher lá, e mostra rapidinho e é uma cena ridícula. Não é uma cena que nem tem nenhum... Você não sente absolutamente nada a não ser pensar que ela é ridícula. E todas as outras. Tem uma outra que eu achei interessante. Tem uma cena que ele levanta, tem um monte de gente pelada, tipo, depois de uma orgia terminar cheia de drogas, todo mundo dormindo e tal. Ele simplesmente vai pra janela e aperta o peito de uma mulher. Tipo, ele pega isso. É uma forma de dizer, olha, esse cara é machista e, tipo, ele nem tá sentindo nada. Ele pegou o peito porque ele viu um peito e provavelmente é, tipo, reflexo. Ele vê um peito, ele pega no peito. Então...
serve justamente pra gente entender o personagem e compreender o quanto ele é ridículo e quanto essas coisas são toscas, entendeu? Por isso que eu acho que são palavras que definem bem o filme, no bom sentido, tipo, não é aquele, você fala, nossa, que filme tosco. Não, eu dei risada de coisas toscas e daí você se reflete sobre isso. Acho legal que agora, né, depois da gente ter refletido um pouco, assim, uma visão mais abrangente do filme, né, falando sobre cenas de sexo, o que o filme trata e tal, acho que agora a gente pode colocar o alerta de spoiler. E a gente pode começar a falar o que a gente quiser sobre o filme. Então, se você não assistiu o filme, você pode pular essa parte ou parar de assistir exatamente agora que você escutou o apito aí do spoiler, porque a gente vai falar à vontade sobre o filme. Afinal de contas, assistimos o filme e estamos aqui para dar a nossa opinião sobre ele. And here we go. Então a primeira coisa que eu queria falar é, cara, o Leonardo DiCaprio pra mim entrou num outro nível de ator, assim. Eu já vinha achando fantásticas atuações dele, inclusive pra gente gravar, vim puxar alguns dos últimos filmes que ele fez. E, J. Edgar, Django Livre, agora o Lobo de Wall Street, aí você tem o Grande Gatsby. Cara, esse cara tá se tornando um ator brilhante, assim. É impressionante a curva de crescimento que ele teve nos últimos anos, né? E como ele rende com o Martin Scorsese, né? É impressionante. Com certeza é um dos fortes candidatos aí para ganhar o Oscar, mas eu fiquei impressionado com a atuação dele. And the Oscar goes to... Tanto que tem alguns comentários, eu acho que, enfim, é uma aposta válida, né? Que é de que ele deu azar de se concorrer ao Oscar junto com o Matthew McConaughey no Clube de Compras Dallas, que emagreceu, e dizem que a academia adora ator que fica, tipo, 30 quilos mais magro pra fazer personagem. Eu não vi o Clube de Compras Dallas ainda, mas eu acho que é um palpite possível, assim, sabe? Pode ser que ele não ganhe o Oscar de melhor ator por causa do Matthew McConaughey, apesar de ter ganhado o Globo de Ouro, né? Eu acho que, enfim, é válido, mas também, de certa forma, acho que vai ser justo se ele ganhar. E eu também achei ele sensacional. Justamente essas nuances de fazer o personagem ser ridículo, mas ao mesmo tempo ser levado a sério, são muito legais. Ele faz muito bem, né? Ele dá uma carga dramática, ele perde o controle. A cena que ele discute com o policial no barco lá, eu achei genial. Primeiro que o próprio ator, o próprio Kyle Chandler, que faz o agente Denham lá, ele é um ator, eu não vi ele fazendo nada genial, e ele tá muito bem lá nessa cena. Ele manda muito bem, e aí o Leonardo DiCaprio ele perde o controle de um jeito, assim, muito real, assim, né? É uma conversa que acho que é o melhor diálogo que tem no filme, né? E e ele manda muito bem. E é uma perda de controle muito classuda, né? Assim, ele é muito elegante na perda de controle, e ao mesmo tempo ele começa com uma perda de controle bem elegante, aí vai passando o tempo, ele vai se irritando mais, ele começa a baixar o nível que é aquele drogado, né, que ele já é, né. Tanto é que ele é até cínico, né, que a hora que o Kyle Chandler lá e o outro ator que faz o parceiro dele, eles descem do barco, ele tira assim do bolso um bolo de dinheiro e fala, olha o que eu achei aqui, o salário de um ano de vocês aqui, ó, dinheiro de bar, não sei o que, começa a jogar, cupom de diversão, né, que ele usa o termo em inglês, né, são aqueles cupons de desconto. What the f***? Então, assim, dinheiro de bar mesmo, assim, o salário dos caras, tipo, vocês não são nada pra mim. Uma coisa que chamou a atenção do filme, que é sensacional, é a interação do Leonardo DiCaprio e do Jonah Hill, né? Que, tipo, o Jordan Belfort, ele olha, assim, pro Donnie, assim, tipo, como que esse cara pode ser meu amigo? Que nem a hora que aparece lá a Naomi, que ele vai acabar casando com ela. O carinha, o amigo dele lá, ó, que é interpretado pelo Jonah Hill, ele tá, tipo, se masturbando, assim, olhando pra ela no meio da festa, tipo, com o pinto pra fora.
Ele olha, tipo, o que você tá fazendo, cara? Aí ele vem pro Leonardo DiCaprio e fica, cara, você tem que comer ela, cara, você tem que comer ela. Não, e é sensacional essa interação entre eles, porque eles são, ao mesmo tempo que eles são diferentes, eles são iguais, né? Porque ao mesmo tempo que o Jordan, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, é um cara charmoso, que tem lá sua ganância, mas que ele tem ele é envolto, né, por esse charme, essa coisa mais galanteadora e tal. O Donnie, que é o personagem do Jonah Hill, ele é o cara mais escrotão, ele é o gordinho engraçado, ele é o cara que quer tirar todo mundo e tal. Inclusive, aquele diálogo do Donnie com o Brad, que é interpretado pelo John Bernthal, é muito bom, né? Quando o Donnie vai dar a maleta de dinheiro pro Brad, né? E aí ele tá magoado porque levou uma porrada na cara, e aí ele fica toda hora lá, tipo, tirando o cara, e tira o cara, e tira o cara, e toda hora fica lá. E esse diálogo também é espetacular, assim, as ironias, né, do diálogo. Eu achei fantástico isso. Can you say that again? Just the way you said it. Just the same way. I don't know what you're talking about. Oh, come on, you know what I'm talking about. Just say the same. I think what Jordan just did is if I'm not mistaken, you just tried to bribe a federal officer. No, technically I didn't bribe anybody. No, that's not the conversation I heard, No. According to the U.S. Criminal Code, there needs to be an exact dollar figure for the exchange of services that would not hold up in a court of law. I heard it. No, that's the truth. But I want to tell you this. Yeah. The same gentleman that told me that you tried to get your broker's license also told me that you were a straight arrow. He ran a security check on me. Well, when you sail on a boat fit for a Bond villain, sometimes you need to play the part, right? E também é muito bom quando ele conta pro pai do personagem do Jordan Belfort que os pratos do jantar lá do restaurante curam o câncer, né? Por isso que eles são caras, sensacional. Exatamente. É fantástico isso. Agora, assim, uma coisa que eu acho que é legal a gente destacar é que é um filme biográfico, né? Então, existe mesmo. O Jordan Belfort, ele existe até hoje, tipo, não é um cara que morreu há pouco tempo. Inclusive, ele saiu da cadeia em 97, se eu não me engano, 98, ou foi preso em 98, não me lembro agora. Mas é um filme que tem essa pegada biográfica e ele trata principalmente desse personagem que é um personagem ambicioso, né? Então, o que o Scorsese ele quer mostrar? Ele quer mostrar como que aquele personagem que era tão ambicioso se deu mal, né? E aí entra uma característica que eu acho muito interessante desses filmes biográficos, nessas personalidades, assim, essas pessoas que têm uma história sensacional pra contar, né? É que a maioria das vezes essas pessoas se dão mal pelo próprio ego, né? Então o cara, ele não sabe o momento de parar, é o momento que ele tem que dar um tempo e ele precisa dar uma respirada e olhar pra trás e rever a situação dele pra tentar pelo menos manter aquilo que ele tinha, né? E no filme do O Lobo de Wall Street a gente tem uma cena que é emblemática nesse momento, né? Que é justamente quando o Jordan chega lá para a empresa dele, vai fazer uma daquelas palestras que ele sempre faz, e ele anuncia que ele vai sair da empresa, que ele não pode mais continuar e tal, e que a empresa vai continuar com outras pessoas e tal. E no meio do discurso de despedida dele, ele resolve que ele não vai sair. Imagina, ele não é um perdedor, ele tá aceitando um não como resposta. E não é essa imagem que ele quer, então ele quer ficar, ele quer lutar e não sei o quê. E ali é o ponto de virada, né? Porque é o momento que ele poderia sair, entre aspas, por cima, né? E tentar de alguma maneira manter, tanto que o pai e o advogado viram pra ele e falam: cara, olha o tanto de dinheiro que você tem. Se você parar agora, você vai ficar com tudo isso. Aí o cara, tipo, concorda e tal. E mais uma vez ele dá esse ponto. Então eu acho muito interessante dentro desses personagens, né? Que tem essa história,
esse ponto de virada, né? Como que o ego deles é uma arma poderosa para que eles sejam derrubados, né? Aliás, é uma coisa muito interessante nessa cena. Ele cita... Primeiro que, assim, eu vi muita semelhança nesses... Não só nessa cena, mas em todos os momentos que ele sobe no palco para falar com o pessoal, os funcionários da empresa. Eu vi muita semelhança com igrejas evangélicas, que geralmente o pessoal critica e tudo mais. Então eu acho que pode ter sido uma coisa proposital, né? Assim, até o fato de ele falar e as pessoas vibrarem com tudo que ele fala. E tem um momento em que ele cita um exemplo de uma funcionária falando que ela era pobre e tal, que ela não tinha dinheiro pra dar o que comer pra uma filha, não sei, 2 filhas, sei lá quanto, um filho, né? E o que ele comenta a respeito dela, da ascensão dela, é totalmente material. Ele fala que ela tá vestindo alguma roupa de marca, não vou lembrar agora a marca. Fala que ela passa as férias não sei onde, que também só vai rico. E fala que ele deu, ele foi bondoso com ela quando ela foi lá pedir emprego, ele deu emprego e emprestou dinheiro adiantado, que ele deu acho que $25 mil. Ou seja, até o que é bondade pra ele é só dar dinheiro, não é mais nada além disso. Então isso mostra ainda mais o personagem que ele é, do tipo, pra ele fazer o bem é dar dinheiro pros outros, pra ele o bom é o dinheiro, né? Só isso que é bom e tal. E realmente esse ponto de virada é muito interessante, porque é aí que vai começar toda a queda dele, e ao mesmo tempo mostra que além dele valorizar o dinheiro, ele valoriza a empresa e a trajetória dele, né? Ele não quer perder isso, né? Eu achei muito interessante, é muito legal pensar nessa questão do que é esse personagem e do que ele valoriza, né? Assim, por exemplo, quando ele fala quando ele descobre que vai se separar da mulher, ela pede o divórcio, etc. O que eu senti é que ele não gosta dela a ponto de não querer o divórcio porque ele ama. Ele não quer se divorciar porque ele não quer perder a mulher gostosa que figura como a esposa desejada que ele tem que ter em casa esperando por ele. Mesmo ela sabendo que ele sai com um prostituto o tempo inteiro e fica dias fora usando drogas, etc. Isso é algo bem peculiar também, né? Porque ele tem um quê de popstar, né? De rockstar, sei lá, ele quer ser vangloriado. Inclusive tem uma cena no filme que ele tá conversando com o pai dele sobre a administração da empresa e tal, e aí o pai dele fala alguma coisa do tipo, pô, você precisa gastar tudo isso e tal, e ele fala, cara, eu preciso ser a imagem que as pessoas que estão trabalhando pra mim desejam, então eu preciso transpirar essa riqueza, eu preciso ser o ícone rico para que todo mundo olhe pra mim e fale, eu quero ser igual ele, né? Exatamente, ele tá alimentando essa ganância, porque ele precisa, pra empresa dele sobreviver e pra ele ganhar mais dinheiro, ele precisa que os corretores sejam totalmente gananciosos, porque é só a ganância que faz o cara ligar o tempo inteiro desesperado e oferecer ação das empresas. E eu acho que é aí que reside justamente a crítica à ganância, né? Quer dizer, ele precisa ser ganancioso pelo simples fato de ser ganancioso. E isso é um ciclo, né? Não acaba nunca, né? Eu acho que é muito interessante mesmo você pensar que a ganância, ela existe por si só. E ele precisa mostrar que ele é rico para as pessoas, para alimentar a ganância dos outros, para que elas alimentem a ganância dele. Organized crime. E os funcionários dele o tem como um deus, né? Tanto é que quando ele começa a bater no peito lá, como se fosse um mantra até, todo mundo, tipo, não pensa 2 vezes, todo mundo acompanha ele, né? Então, ele é aquela figura central mesmo. Eu tava vendo uma entrevista, inclusive, do Jordan, né? O verdadeiro Jordan. E ele fala o seguinte, que ele era um cara que ele nunca se planejou pra nada disso, né? Não é uma coisa que ele... Não, eu vou construir uma empresa que vai faturar, que eu vou ficar milionário e ela precisa fazer isso, aquilo e tal. Não, ele tinha um objetivo e era o objetivo certo dele, que ele precisava ficar rico o mais rápido possível. Porque ele tinha passado, na fase já adulta dele, por esse problema de ter ido pro buraco, de ter tido falta de emprego e tal, e ele não queria mais aquilo, então ele precisava de alguma maneira correr atrás disso, né, e ser o cara rico logo. Então ele não ficou fazendo um plano para ele tentar resolver esse problema dele de dinheiro. E aí tem uma coisa interessante que o próprio Jordan cita, que é o seguinte, ele diz que quando ele entrou na corretora pequena que vendia
aquelas ações fora do mercado, né? As chamadas ações tostão. Quando ele entrou ali e ele fez a primeira venda dele, começou a trabalhar ali, ele percebeu que ele tinha um dom. E esse foi o dom que ele queria, de uma certa forma, amplificar esse dom, né? Que era o seguinte, não importava para ele a partir daquele momento se ele ia realmente faturar $1 milhão por semana. O que ele precisava era construir uma equipe que ele entendeu que ele tinha a capacidade de treinar qualquer pessoa para se tornar rica. Foi esse o clique, ele teve um clique que era isso, eu consigo treinar qualquer pessoa. Não importa a etnia, não importa a religião, não importa o estudo, não importa nada. Se a pessoa tiver o mínimo de vontade de ficar rica, eu consigo pegar, pincelar essa pequena vontade dela e amplificar isso, potencializar isso de uma maneira que ninguém vai conseguir. E se você for ver uma entrevista do próprio Jordan, ele tem como uma característica, e isso é muito bem transportado para o filme com o Leonardo DiCaprio, é que o Jordan ele tem uma característica muito forte no jeito dele de falar. Ele é um cara que vende muito bem as suas ideias, que ele fala de uma maneira muito convincente, consegue expor de uma maneira muito clara os seus pensamentos. Ele tem um tom de vendedor, assim, ele consegue transportar essas ideias de uma maneira muito fácil. Então, se você for ver uma entrevista dele hoje em dia, e hoje em dia ele é um palestrante, hoje em dia ele fala justamente, conta a história dele, fala sobre 4 pilares para ser bem sucedido e tal. Então, hoje ele é um cara que consegue viver disso. Ele é um cara que, por esse jeito de falar, por ser um cara que é tão emblemático, que tem esse jeito de falar, ele consegue vender ainda até hoje a imagem dele. E isso é muito interessante, porque na verdade ele foi um picareta, ele foi um bandido. E você vê o cara falar hoje, você fala, como esse cara é convincente, como ele tem as 4 chaves para o sucesso e tal, porque ele chegou lá, chegou por caminhos tortos, mas ele chegou lá. Então o cara consegue se vender de uma maneira impressionante. Isso o Leonardo DiCaprio faz, na minha opinião, brilhantemente no filme. We boarded the plane just before midnight. Wow, look at you. You're beautiful. The sleeping pill just kicked in. It's all right. It's all right. Yes, your We're boarding in row passes, 2. sir. Thank you. We have boarding passes. Jesus Christ, I want to fucking... Hey, fucking relax. Oh my God, you get your hand on my fucking cock. He's got his hand on my dick again. You got your hand on his dick? You gotta stop doing that in public places. Oh my God, take it off. Take it off. I heard there's a treasure map under. Stop. I know, miss. Please sit down. I'm just gonna... Okay. Go back to your seat, please. What are you upset about? Please go back to your seat. I will have to call the captain. Please, sir. Please sit down. Please sit down. Okay, I'm going. Yes. Sorry. Stop. E uma coisa que eu achei muito legal é o realismo que o filme dá justamente pro fim dos personagens, né? Porque assim, qualquer diretor um pouquinho mais moralista, mais preocupado em julgar e tudo mais, tentaria mostrar o quanto o Jordan Belfort ficou mal por ter sido preso, por ter perdido muito da fortuna dele, etc. E o quanto o policial, que é tipo o antagonista e que representa a pessoa correta, honesta, trabalha todos os dias da melhor forma possível, etc, etc, como alguém feliz, como alguém, sei lá, realizado. E tem um momento que ele, no final do filme, que ele mostra o agente Denham voltando pra casa de metrô, numa cena triste, aquela cena do tipo, puta que pariu, ralei o dia inteiro, tô aqui no metrô, né, tipo, cansado, quero ir pra casa, todo um monte de gente aqui que eu não conheço e tal. E no final de tudo, o Jordan Belfort sai da cadeia e volta a vai fazer palestra, vai fazer os negócios dele, vai ganhar dinheiro, e é visto como alguém poderoso, tipo,
tipo, ele vai lá e me vende essa caneta pra eu te ensinar como se vende, né? Ele faz isso. Então eu achei muito realista, porque é uma forma de mostrar pras pessoas assim, esse é o mundo que a gente vive. As coisas são assim. Não é quem é bonzinho se sai bem e quem faz cagada e faz merda na vida vai se ferrar. Não é bem assim. Muita gente faz cagada, faz merda e sai por cima. E muita gente tem uma vida honesta e tem e leva uma vida que a sociedade diz que não é boa. Que é pegar metrô, que é, enfim, ter uma vida simples, né? Então eu acho que se você começar a se questionar profundamente sobre isso, você vai começar a se questionar se é realmente legal ter tanto dinheiro. E se é realmente legal viver numa sociedade que valoriza só quem ganha dinheiro e não quem, enfim, trabalha bem ou fez um trabalho honesto, etc, etc. Bom, o filme tem várias cenas emblemáticas, né? Ele tem muita... A fotografia do filme é muito legal. O filme tem um ritmo muito bom também, né? Ele consegue dar um ritmo pro filme de uma forma muito... O cômico do filme, e eu acho que aí tá a mão do Scorsese de forma genial, assim. Eu acho que ele conseguiu transportar isso de uma forma muito, muito brilhante mesmo. Que é justamente as tiradas cômicas, assim, que o filme tem. Aquela cena que ele toma lá, a pílula lá, que é tipo o santo graal das pílulas, sei lá, que ele tem uma paralisia cerebral lá e cai no chão e sai se arrastando pelo carro. Eu achei demais a cena, porque a cena original, antes de você entender o que aconteceu, o cara sai, se arrasta, chega no carro, puta dificuldade e tal, pega o carro e sai dirigindo devagar e tal, chega em casa e ele fala, nossa, foi Deus, né? Tipo... nada aconteceu comigo, nada encostou com o carro e tal. E no entanto o cara acorda pela polícia sendo levado porque dirigiu, entre aspas, alcoolizado, drogado, né? E o carro completamente destruído. Quer dizer, você tem a visão do personagem e aí você é confrontado com a visão real. Só que essa tirada, ela é tão sutil, né? Ela é tão bem feita, né? Ela é tão bem amarrada que eu acho que o Scorsese, ele conseguiu se reinventar em algumas situações. E nesse filme tem muita cena que eu acho que ele realmente merece, assim, muitos créditos, sabe? E logo depois disso, ele briga com o Jonah Hill com um telefone, um fio de telefone, ele tentando falar que ele não pode falar no telefone porque tá grampeado, etc. E os dois doidão, assim, é muito engraçado e ridículo também e muito bem feito, os dois brigando de uma forma lenta, né? Sei lá, de uma forma, os dois drogadão, assim. Eu achei, assim, muito legal essa cena feita, assim. E ao mesmo tempo que ela é engraçada e é ridícula, tem a parte aterrorizante, porque tem a personagem da mulher da Margot Robbie que fica desesperada, tenta afastar a filha daquela cena e tal. É muito legal como equilibra as duas coisas, né? Tipo, é engraçado e dá medo ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, se você estivesse naquele lugar, naquele momento com duas pessoas daquele jeito brigando, né? Eu achei assim, muito, muito bem feito mesmo. E o interessante também com essa questão até do consumo. Os caras estavam drogados, aí o Jonah Hill, tipo, consegue levantar, ele vai embora, ele pega um pedaço de presunto, assim, ainda ele vai comer, aí ele engasga e quase morre, né? E acaba o Leonardo DiCaprio salvando ele. Sem dúvida é um filme que catapultou ainda mais essa parceria entre o Scorsese e o DiCaprio. Eu acho que essa é a parceria, assim, entre os dois, dos 5 filmes, é a parceria que mais deu frutos, assim, é a que melhor expôs o trabalho deles, né? A fotografia pra mim é brilhante, a direção do Scorsese é perfeita e sem dúvida, assim, eu acho que esse é o ápice, pelo menos se tiver outras obras, né, deles dois juntos, eu espero que sejam tão boas quanto essa, porque na minha opinião essa foi realmente a parceria entre os dois de melhor tom, assim, os dois tiveram um ritmo muito bom, é impressionante, eu acho que isso transpõe, né, isso transpõe a tela, você consegue sentir isso, né, como os dois estão à vontade produzindo, né. O que vocês acharam dessa parceria Scorsese e DiCaprio? Vocês acham que, tipo, foi a melhor ou não? Cara, os outros filmes não estão tão frescos na minha memória, assim, pra eu dizer que se foi a melhor, mas eu acho que independente de ser a melhor ou de ter as melhores, eu acho que é legal você ver quando tem quando tem um diretor e um ator
que fazem filmes muito bons e que estão sempre dividindo esse tipo de... Enfim, dividindo a cena com e unindo os talentos deles, né? Não sei, eu acho que não tem essa questão de melhor. Até porque o tom é a forma foi completamente diferente. O Gangues de Nova York não tem nada a ver com esse filme, por exemplo. O Aviador também não. Então eu acho que tem a pegada diferente. O que exige de cada um, tanto do ator quanto do diretor, é diferente. E eu acho que o importante é que sejam filmes bons e que eles se melhorem. Então eu acho que, assim, realmente, tanto o Martin Scorsese, não digo que ele tá na melhor forma, porque tem clássicos dele, né, que é difícil você pensar, é difícil analisar o todo, assim, mas eu acho que se você parar pra pensar que o Martin Scorsese, dos diretores da geração dele, é um dos poucos, ou um dos únicos, que não perdeu a mão. O cara não fez um filme ruim, diferente do Spielberg, que fez uns filmes bem medianinhos, né, eventualmente faz um ou outro. Enfim, tem alguns diretores da geração do Scorsese que às vezes perdem um pouco a dança, né? Perdem um pouco o rebolado. Ele não perdeu, só fez filme muito foda. Tem um conjunto de obra muito melhor do que muitos diretores que Hollywood valoriza e tal. E fez com que o Leonardo DiCaprio chegasse nesse nível de atuação, que é sensacional. Então eu acho que é difícil analisar e o importante é ver essa parceria com bons olhos mesmo, assim. Uma característica interessante do filme, tu pode até usar como easter egg, é que a cena que eles estão no iate e tem a tempestade, ela realmente ocorreu, e é legal que, tipo, o Leonardo DiCaprio começa a berrar, não, eu não quero morrer sóbrio, não sei o que, e na hora assim eu lembrei, nossa, tipo, daqui a pouco vai virar o Jack lá do Titanic, né, vai morrer afogado. This is my what the hell are you talking about, look? Mas mesmo, tipo, né, nessa cena ou em várias outras, né, que tem esse tom cômico, pra mim essa parceria, esse filme ganhou dos outros justamente porque eu acho que ele consegue mesclar bem vários gêneros, sabe? Você tem o tom policial, você tem o tom de comédia, você tem o tom de drama, você tem o tom... Vários... Oscila muito, né, entre os gêneros. E eu acho que conseguiu um equilíbrio para contar a história. Então eu acho que essa é a melhor característica que o filme podia dar. Porque você tem outros filmes que você consegue ver características, tipo, mesmo nessa parceria dos dois e tal, você vê alguns filmes já com um tom mais definido, né? Por exemplo, Ilha do Medo é um filme investigativo, policial, um tom muito mais sério e tal. Os Infiltrados também, super sério, então não dão brecha muito pra essa comédia. E é óbvio que a história do Jordan Belfort é uma história que tem muita brecha pra comédia e tal, até porque ele era um cara brincalhão, ele era um cara que estava cercado por pessoas brincalhonas e tal, e eu acho que isso casou bem nessa parceria, né, do DiCaprio com o Scorsese. By some miracle, I made it home alive. Not a scratch on me or the car. Jordan? Jesus fucking Christ. Take! What's wrong with you? John, it's fucking good, right? It's fucked up. Jordan! Your daughter's in the house. I hope you know that. Your fucking daughter's in the house. Get real fucking funny stuff. Jesus Christ, Jordan! Só pra finalizar, eu acho que seria legal a gente conversar um pouco, rapidinho assim, sobre as críticas negativas, porque tem muita gente que fez críticas negativas considerando que ele tá valorizando, que o filme, O Lobo de Wall Street, valoriza a falta de virtude, a falta de caráter do personagem, e que ele quase que endeusa o Jordan Belfort sem criticar, né? Eu já falei várias vezes aqui até no podcast e na minha crítica
que tá no Cinemação, que existem sutilezas do Scorsese que mostram o contrário. Aí eu queria saber o que vocês acham e o que vocês diriam pra quem fez esse tipo de crítica negativa. Acho que pra quem fez a crítica negativa, ela não entendeu exatamente o filme, né? Porque, realmente, no mundo real, você vê o cara que é um traficante, o político corrupto, ele tem muito mais dinheiro do que o médico que acorda todo dia às 6 horas da manhã e volta às 7 horas da noite e fica o dia inteiro tratando lá dos pacientes, ganha uma mixaria por conta do SUS. O cara que trapaceia e tudo mais, ele ganha muito mais dinheiro que que um engenheiro, que um advogado que trabalha direitinho, mesmo um funcionário público que foi lá, estudou, prestou um concurso. Se comparar com quem faz faxina, trabalha em cargos menores, daí nem se compara. Exatamente. Que trabalha direitinho, vive bem. Lógico, tem família que vive com um salário mínimo. Só que o que o filme mostra, assim, o cara tem muita grana, ele tem muito de tudo, mas ele é um cara vazio, que nem... Tem uma cena que eu achei até bem impressionante, que ele tá brigando lá com a esposa dele, ele dá um soco no estômago dela, né? Geralmente você vê assim, briga de casal, o cara dá um tapa no rosto da esposa, né? Geralmente é uma troca de tapa, né? Ele vai lá e dá um murro, né? Eu achei até bem impressionante a cena, né? Então é pra mostrar, na verdade o filme mostra que o cara tem tudo de bens materiais, mas por dentro ele não tem nada, é um tranqueiro. Então, acho que a maioria das pessoas que deram assim, o filme é ruim porque mostra que o cara se deu bem. Tipo, a pessoa que fala isso, ela acha que o se dar bem é ter dinheiro. Não, tem muita gente que não tem dinheiro e é bem, e é feliz na vida. Então, sei lá, parece que o público em geral não percebe isso, né? Foi justamente isso que eu pensei depois de um tempo. Tipo, é como se quem acha isso tá justamente, de certa forma, compactuando com o que o Jordan Belfort pensava, que é, o bom é ter dinheiro, o resto mais nada é bom. Né? Eu acho que é isso que é a crítica. Mas eu acho que vai até além disso, sabe? Porque, cara, é um filme sobre o Jordan Belfort. Você vai mostrar a ótica do Jordan Belfort. E o cara ganhou muito dinheiro e aproveitou e curtiu a vida e comprou um iate, comprou 2 helicópteros, comprou uma mansão. Aí você não vai mostrar isso? Você vai ficar falando que é errado? É a mesma coisa de você fazer um filme do Hitler e você só fica mostrando as pessoas que morreram, entendeu? É tipo A Queda. A Queda você fica mostrando todo o Hitler planejando e não sei o que e tal. Daí você vai falar, o filme só fica mostrando o Hitler lá planejando e não sei o que, não mostra o terror da guerra. Eu acho até, sabe, acho muito mimimi também, sabe, essa história. A história de um cara que foi em Wall Street e tentou fazer a vida dele lá, roubando. Ele fez a vida dele. E o filme mostra que ele se deu mal. Ele foi preso, ele foi condenado e ele teve que delatar outras pessoas. Então, tipo, se o cara ficou podre de rico, se o cara se deu bem, não sei o quê, a gente não fica acompanhando a vida do policial que volta de metrô, entendeu? Eu acho que a diferença é que um filme do Hitler, geralmente, mostra descaradamente o quanto ele foi um ser humano horrível e tal. E no caso do Lobo de Wall Street, é nos detalhes que a gente vê a crítica. E talvez as pessoas não tenham prestado atenção nos detalhes e tal. E uma coisa que você falou que me lembrou, outra coisa que eu li a respeito do Lobo de Wall Street, foi comparando com filmes como, por exemplo, Os Bons Companheiros, do Scorsese. Nos Bons Companheiros, dificilmente os caras delatam, né? Entre os mafiosos, e você vê até em todos os grandes filmes da máfia, inclusive no Poderoso Chefão, os caras considerados bons, tipo os bons mafiosos, eles protegem quem é da família, quem é do clã, do grupo deles, né? E no caso do personagem do Jordan Belfort, se você pegar essa comparação, é como se o Martin Scorsese dissesse assim, esse cara é pior do que um gangster, porque ele tá nem aí, ele fudeu todo mundo, ele não considerava esses caras como uma família, ele tava preocupado só com ele, enquanto que entre mafiosos que são criminosos, existe um senso de respeito, um senso de dignidade e de palavra deles, né? Pois é, muito mimimi também, sabe, por essas pessoas. Yes! Também não, assim, cara, vamos tentar então quantificar isso daqui. Dani, você foi lá na sua crítica e deu quantas estrelas pra esse filme e por quê? Cara, eu dei 4 porque eu achei que o filme foi muito bom, mas
não achei que ele merecia 5, mas é uma questão muito, muito subjetiva, né? Realmente eu ficaria entre 4 e 5. Enfim, eu só achei que não tinha tanta sutileza ou tanta característica do Scorsese. Não é nem característica, não é isso. Eu achei que ele não é tão forte no sentido de me impactar, de impactar todo mundo e falar assim, meu Deus, como outros filmes dele. Por exemplo, Os Bons Companheiros, que mereceria 5 estrelas em qualquer crítica, na minha opinião. Mas nesse, como eu achei que por isso ele não merecia 5, eu dei 4 estrelas. E você, Henrique, se você fosse dar uma nota, você não escreveu lá uma crítica e tal, mas queria só a nota e uma justificativa pra ela. Eu daria 4 estrelas também, ou 4 claquetes, ou 4 queijadinhas. Mas por um motivo diferente do Daniel. Eu achei o filme um pouco longo demais, cara. 3 horas. Eu tava lembrando do filme que eu assisti com o Daniel do Steve Jobs. Eu lembro que, assim, o final dele é tudo muito corrido, né? Nesse filme do Lobo de Wall Street, eu achei que tem algumas cenas que são... Às vezes até as brincadeiras, elas ficam um pouco cansativas até. Então eu acho que dava pra cortar pra um filme, sei lá, de 2 horas e 20, tipo, tirar 40 minutos de filme e ser um filme um pouquinho mais dinâmico. Porque teve uma hora, assim, que eu lembro que eu comecei, puta, legal, mas... Tá, e aí, o que vai acontecer? Tá, ele vai ser preso ou não vai? Sabe, você já entende que ele vai ser preso, mas ele não é preso nunca. Então, tipo, é engraçado, é muito bom, é muito bem dirigido, mas cansa. Cara, pra mim não cansou. Achei o timing do filme bom, a narrativa boa. Eu daria 5 estrelas pra esse filme fácil, assim. Pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi agora no, vamos dizer, final de 2013, né? Porque esse filme ainda é considerado 2013, né? Do 2013... Não, ele vai concorrer ao Oscar, né? De 2013, né? Eu vou considerar ele de 2013 porque ele vai concorrer ao Oscar. Mas, assim, dos últimos filmes que eu vi, ele é um dos melhores, assim. Eu fiquei muito impressionado realmente com a atuação do DiCaprio. Achei que ele foi muito bem, assim. Foi muito fiel, assim, ao personagem. Gostei muito da direção do Scorsese, pelo que eu já falei, de ter essas nuances de vários gêneros e ele conseguir equilibrar bem tudo isso, né? E eu daria 5 estrelas pra esse filme tranquilamente. Acho que, assim, tô muito curioso pra ver os outros atores que vão concorrer ao Oscar, porque 2 coisas me chamaram a atenção na lista do Oscar. A primeira foi quer dizer, 2 coisas iguais, né? Que foram 2 ausências, na verdade. Senti falta do Tom Hanks com o Capitão Phillips como melhor ator e também senti falta do Forest Whitaker com o Mordomo da Casa Branca. Mas, assistindo ao filme O Lobo de Wall Street, se fosse pra... Vamos supor, tem esses 3 que eu falei. Eu certamente excluiria... tem esses 3, você tem que escolher um. Eu escolheria o DiCaprio, assim, pelo conjunto da obra. Então, cara, eu acho que, pra mim, 5 estrelas, pro Daniel 4, pro Henrique 4... E falta você, né, falar o que você achou também. Então, manda seu comentário aqui pra gente. Fala o que você achou sobre o Lobo de Wall Street. Qual foram as cenas que vocês mais gostaram? Alguma curiosidade que vocês sabem a respeito do Jordan Belfort aí, um personagem tão curioso. E dá uma fuçada também no YouTube pra ver o cara real, né? O cara contando a própria história. Muito interessante mesmo, vale a pena. O Lobo de Wall Street do Martin Scorsese. Mais qui en disant langue, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 71. Por favor, amiguinhos do YouTube, vejam que isso é um podcast, não é o filme na íntegra. Lembrem-se disso, escutem até o final se vocês quiserem ver uma análise sobre o filme, né? Não precisa chegar lá e ficar, vai tomar no cu, bando de filho da puta.
não sei o quê. Porque, cara, tá no YouTube pra ser mais um canal de divulgação do podcast. Então, se você gosta, né? Se a gente recebe comentário por lá de gente que escuta, a gente tem inscritos lá e tal. É um jeito da gente deixar o YouTube funcionando lá, né? Com alguma coisa, enquanto não vem nada de vídeo, né? E as pessoas podem ir escutando pelo YouTube. Às vezes o cara não consegue escutar por outro lugar e fica lá. E é um negócio eterno, né? Lá que vai ficar lá no nosso canal. Então, por favor, gente, vamos tentar escutar, vamos tentar ler um pouco, pelo menos o título do vídeo, né? Pra não gerar confusão. Vocês não acham isso? Como eu aprendi no filme, só digo uma coisa pra esse povo. Fuck you, motherfucker. É isso aí. Então, Dani Henrique, muito obrigado pela participação mais uma vez nesse filme sensacional que a gente pôde assistir. E no próximo podcast, próximo capítulo, né? O que vai ter de bom, hein, Dani? Eu vou dar só uma dica. Olhei pra baixo e fiquei com tontura. Ótima dica essa, hein? Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Valeu, Rafa. Valeu, Henrique. Comente o que você achou do filme do Lobo de Wall Street, o que você achou do podcast. Dê o seu... Comente o que você quiser. Comenta sempre. E a gente tá aqui pra ouvir vocês. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, Dani. Valeu, Rafa. Valeu, galera. E lembre-se, se você tiver muito dinheiro, gaste pra caramba e gaste com os amigos também. Falou! O podcast do Cinemação número 71 fica por aqui. E a gente se vê no próximo! Ação. Vocês tinham que ter comentado o... Vocês tinham que ter... Que vocês... que ele falou, olha, fugiu da escolinha de português aqui. Eu achei que era um rap, manja. Aqui tá assim, vocês tinham que ter que comentar. Machado de Assis, né? Não, eu vou ler, reescrever a frase na mente.